Hoje, sábado, dia 22 de maio, 7ª semana da Páscoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava. O mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus. Durante a ceia, ele perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É interessante que João está escrevendo o Evangelho e hoje ele fala um pouco de si mesmo. Ele fala assim, que o discípulo amado, que é ele, que Pedro pergunta a Jesus: Senhor, o que vai acontecer com quem é o que vai te trair? E depois pergunta: e esse, que era o discípulo amado, o que vai acontecer com ele? E Jesus fala com os discípulos: se eu quero que ele viva, o que te importas? O que te importas? Queres me seguir? Ou seja, traduzindo bem esse evangelho, uns vão ser martirizados, outros não. João não foi martirizado. Queres me seguir? É o que te basta. É isso que Jesus quis dizer, é o que te basta. Meus irmãos e irmãs, com certeza existia entre os discípulos aquela questão: por que um vai ser martirizado, por que outro não? Por que um tem tal função, por que outro não? Isso é humano. Existe isso hoje também. Por que fulano tem tal cargo? Por que fulano tem tal dom? Por que fulano está em tal coordenação? Eu acredito plenamente, justamente nessa resposta de Jesus: queiramos servir a Deus e nos basta, porque a nossa alegria está em servir a Deus. Não é como vamos morrer, não é qual título nós temos, não é qual função o bispo me delegou, não é qual função Jesus delegou aos discípulos, não é qual função o padre delegou a alguém da igreja. Isso é periférico. Queiramos servir a Deus, porque tem muita gente que se preocupa mais com o cargo, mais com a função, mais com o título, do que servir a Jesus. É tanto que quantos que o dia que não tem função não vem à missa, não aparece na missa. Então o que você deduz? Só vai na igreja quando tem alguma função. E é a função a mais importante? Ou é
o ser de Cristo. Então, se eu não tiver nenhuma função, acabou. O dia que eu aposentar, então, acabou tudo. Eu não preciso mais ir na igreja porque eu não tenho função. Meus irmãos e irmãs, Jesus não quer empregados. Não podemos ser empregados de Deus. Éramos escravos e agora somos livres. Precisamos sermos filhos. O filho é aquele que gosta de estar na casa do Pai. É aquele que gosta de receber o corpo do Senhor. É aquele que gosta. Diploma não interessa para Deus. Função não é o primeiro lugar para Deus. Não é isso que vai me salvar, não. Não é. Se fosse assim, eu ia trabalhar 24 horas e pronto, eu estava salvo. Muito pelo contrário. A função eu ainda vou prestar mais contas diante de Deus. Ainda vou prestar mais contas diante de Deus. Não é o título. Olhem na Bíblia se Jesus disse, quando chamou, qual é o seu título? Título não vai pesar para a nossa salvação. Pode pesar o contrário, se eu não fizer bem feito. Mas a favor, talvez não. Então, eu preciso amar a Deus, amar a igreja, amar a minha função. Mas eu não posso ser servo da minha função. A minha função não pode ser minha senhora, porque senão eu só vou para ela. A minha função tem que me levar a amar a Deus mais ainda. Mais ainda. Então, muito cuidado, muito cuidado. E outra coisa, nós temos a mania de achar que nós mandamos em Deus. Como aqueles discípulos. Por que um vai ser martirizado e outro não? Jesus deu uma resposta boa, não foi resposta bonitinha não. Se contentas em me servir, e pronto, acabou. Jesus não ficou dando satisfação não, hein? Me contentas em me servir. Por que eu estou no ministério da música? Por que o outro não está? Por que um está na catequese e o outro não está? Por que um é coordenador e o outro não é? Se contenta em estar em Deus, em estar na igreja, em ser servo de Deus em tudo. Em primeiro viver Deus, ser cristão, acima do sacerdócio, acima de eu ser padre, eu tenho que ser bom cristão. É isso que vai me salvar. Ser padre é uma função. O que vai me salvar é ser bom cristão. E às vezes a gente se ilude com os títulos, com as funções, com as coordenações, acha que isso basta. Muito pelo contrário. É o meu amor que vai contar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.